Olá, estamos começando o nosso programa Me Conte, no meio dessa quarentena, né, onde estamos passando por um período de angústia, torcendo para que acabe logo. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo com o Baldigne, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre essa rotina, o que mudou em relação à quarentena, esse momento que estamos vivendo. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, com meio de praxe, né? Tudo bem, Baldigne? Olá, tudo bem, Débora? Tudo jóia? Satisfação em participar aqui nesse bate-papo interativo, né? Sobre essa situação peculiar que está acontecendo aqui no nosso país, né? Um jeito, né, de estarmos próximos agora é assim, né, usando a tecnologia a nosso favor, para estarmos mais conectados. Com certeza. E assim, eu sei, né, já te conheço há bastante tempo, então que você vem seguindo aí, tem toda essa questão do isolamento, mas você também está nessa linha de frente, né, do Covid-19, então você não tem conseguido ficar totalmente no isolamento, né? Exatamente. A gente está tendo uma rotina aqui, né, familiar, onde nós estamos nessa quarentena, e o meu trabalho é bastante peculiar, né? Sou agente de segurança socioeducativo, lotado na Secretaria de Justiça. Então, eu trabalho no sistema socioeducativo. O que é isso? São adolescentes em conflito com a lei. Aqueles jovens que estão afastados da sociedade, que cometeram homicídio, estupro, tráfico de drogas, né, roubo seguido de morte. E aí, eu trabalho por escala 24/72. Então, você tem lidado sempre, todo dia, continua lidando com pessoas, né? Exatamente. Eu trabalho 24/72, fico 3 dias em casa, né? E aí também tem uma organização da questão da saída da quarentena também, além do trabalho, que são as coisas diárias de fazer e mantendo, né, a minha família no interior aqui da residência para evitar esse contato social aí, de acordo com o que foi recomendado, né, e determinado também pelo Ministério da Saúde e pelo governo local. Sim, porque é algo mundial, então não somos só nós que estamos tendo esses decretos de ficar em casa, de isolamento social, então nós estamos vendo que isso é o mundo inteiro, né? Então nós temos que estar nos adequando, mesmo as pessoas que têm que ir às ruas, que têm que trabalhar. Nós sabemos, né? Você mesmo sabe que você não tem condições hoje de estar 100% no isolamento, então nós vamos nos organizando do jeito que dá, né? E em relação à alimentação, como é que vem sendo? Porque no início, não sei se você reparou isso, todo mundo correu para o supermercado, então foi aquela bagunça, né? Aquela coisa toda. E como é que foi para vocês? Olha só, Débora, primeiro assim, antes de entrar na questão da alimentação, essa questão, né, da quarentena, do isolamento, para a gente não está sendo problema, porque eu vou até citar uma frase do Arthur Schopenhauer, que é um grande filósofo, que é do livro dele chamado Da Morte, da Metafísica do Amor e do Sofrimento do Mundo. O isolamento do conhecimento. Ou seja, nós somos bastante caseiros. Então, a gente não tem problema de lidar nesse tipo de situação, né? Agora, entrando na alimentação, primeiro, parabenizar pelo excelente trabalho que você faz como nutricionista e tem me ajudado a mim e a família nessa condução também bastante, né, peculiar. Então, o que acontece? A gente já tem uma rotina de alimentação muito satisfatória, né? Ricas em proteínas, em carboidratos, uma suplementação boa. Então, não houve nenhum tipo de necessidade de nós irmos ao supermercado e fazer aquele tipo de estoque de forma exacerbada, até porque não haveria nenhum tipo de desabastecimento. Quem estava acompanhando, né, a imprensa, né? Sim. Mas assim, nós observamos que, se você que saiu, né, acabou saindo de casa, não sei se você viu, que tiveram lugares que mesmo no início do decreto, então a fila cheia, todo mundo estocando vários tipos de alimentos. E foi um momento, né, está sendo ainda, onde muitas pessoas acabam não se alimentando tão bem por causa dessa questão do estoque, né? Então, acaba optando por estar estocando biscoito recheado, ou, né, aquele monte de miojo. Então, a gente vê várias coisas assim. E acredito que o desabastecimento não aconteceria mesmo, principalmente em relação à alimentação saudável. Porque fruta, esse tipo de coisa,
não vai acabar, né? Exatamente. Então, assim, falando sobre a questão do supermercado, eu mantive, né, a minha família no interior da residência, fui ao supermercado, fiz algumas compras, aquilo que realmente é saudável, né? Sim. Ou só você está indo no supermercado? Só você? Só, Ah, só, porque a gente manteve aí, né, a minha esposa, a minha filha no interior aí da residência, eu fui lá, né, com toda a lista para fazer as compras, aquilo que é do plano alimentar no qual você prescreveu, né? é interessante você até comentar isso para as pessoas, né, que estão nos assistindo, que você conseguiu se adaptar. Então, o que você comprou? Então, é bom você falar, porque às vezes eu falando, parece assim que é algo impossível, né? Então, assim, eu nem imaginava que estava sendo tão tranquilo assim como você está falando. Então, é bom ter a sua visão aí para as pessoas. Não, é muito importante isso porque a minha rotina, no caso alimentar, ela não mudou. Ela praticamente aperfeiçoou mais ainda, né? Uma alimentação desde o café da manhã até o repouso noturno, a última que você faz, que é o cumprimento alimentar no qual você mesmo nos concedeu. Ou seja, é o que vai otimizar também uma boa saúde plena, né? Ricas em proteínas, ricas em bons carboidratos, em gorduras saudáveis. Então, assim, não houve essa mudança nesse sentido, fazendo alguns jejuns também, né, de 4, 6, 8 a 12 horas também, sem problema, porque isso também tem um trabalho, né, de fortalecimento e otimizar também a situação imunológica. Isso é fato provado também, no qual tanto você como nutricionista, tão como um acompanhamento também que eu faço com os outros profissionais, que é o endócrino, né, tem passado. Então, o coronavírus também veio para estabelecer uma certa, ou seja, educação alimentar para algumas pessoas. Não sei se você notou também, Débora, que até nas farmácias as pessoas começaram a estocar vitamina C. Sim, sim. Ou seja, nunca tomaram, né? E começaram a fazer de uma forma individual, né? Sem uma orientação, de forma assim desordenada. Pessoas também que estavam fumando e viu o que o corona faz, porque ela é uma broncopulmonar, né? Ela ataca o sistema respiratório, diminuíram, ou seja, também reduziram o consumo de cigarro, ou seja, começaram a melhorar. Mas tem a parte também, Débora, como você falou, de compra de biscoitos, compra de outros tipos de alimentos, que causa a pessoa que está um pouco de desequilíbrio emocional em termos de ansiedade. É o que está ocasionando as pessoas também, e muitas pessoas. Sim. E o que acaba acontecendo? Essa questão da farmácia, de estar estocando vitamina C, eu tenho falado bastante que a alimentação saudável, em geral, vai ser a melhor coisa a estar se fazendo nesse momento. Então, não é sair estocando tudo que vê pela frente, não é sair se enchendo de vitamina C, que vai resolver. Então, a pessoa que está consumindo um monte de biscoito, então não vai ter uma imunidade mais alta porque está consumindo a vitamina C. Então, é algo que a gente tem que estar sempre falando, sempre repetindo, para ver se entra um pouco na cabeça das pessoas. Porque nesse momento o que a gente precisa é da alimentação saudável em geral, né? Não é verdade? Exatamente. E esse momento também, Débora, é o momento de as pessoas entrar em reflexão, pensar na sua saúde plena, no que você está comendo, no que você está suplementando, ou seja, o que você não está fazendo e depois que veio esse tipo de gripe peculiar, o que você mudar, seu comportamento, não adianta também, como aconteceu aqui, eu segui um plano alimentar, como há bastante tempo eu tenho um atendimento contigo, né? E aí, buscando, né, uma saúde plena e deixando com que a minha esposa não venha a ter esses mesmos benefícios, ou seja, comendo outras coisas que é incompatível, né? Que a gente considera incompatível. E aí, matricular também a família nesse sentido. Então, você harmoniza, né, da melhor forma essa boa convivência no que tange a parte alimentar. Sim. E, assim, o que é que mais mudou na sua rotina? Porque eu imagino que muita coisa tenha mudado, você até comentou. Mas, assim, em relação a treino, você é uma pessoa que
que sempre gostou de academia, né? Que no dia da folga tá lá malhando, fazendo seu exercício, a família inteira. E como é que vocês estão se adaptando a tudo isso, a questão social com os amigos? Olha, eu sou casado, namorado e amante da academia. Sim. É uma coisa que eu estou sentindo falta da academia e muito. Porém, a gente tem que criar situações nesse tipo de situação, né, aqui, né, em casa, como você fazer uma prática de exercício físico. Nós estamos fazendo, sim, né? Ou seja, uma corrida estática, pegando uma cadeira e fazendo um agachamento. Achei super interessante que você me mandou, você até compartilhou lá comigo, que você está usando as coisas de casa mesmo, né? Igual você comentou agora, para estar treinando. Estou treinando, a família está treinando, a minha esposa, a minha filha também está treinando. Nós compramos, né, aquele, eu não sei o nome técnico, mas você me corrige aí, aqueles elásticos, não tem aqueles elásticos? Sim, então, aquele elástico dá para fazer costas, dá para fazer o bíceps, dá para fazer a questão do ombro, né? É cada um se ajudando aqui. Dá para fazer muita coisa, além de pegar um desinfetante de 5 litros e colocar um em cada no rodo e fazer o quê? E fazer um supino. Então, quem está começando pode pegar o vidrinho do álcool em gel, né? Também pode fazer a cadeira, você pode fazer ali a questão do tríceps, né? Colocando a perna ali no sofá, alguma coisa aí, sobe e desce daquele jeito. Fazer polichinelos, fazer uma prancha, né? Que é a questão do abdominal. Então, assim, fazendo um circuitozinho desse 3 séries de 30 a 45 minutos, tranquilo, sem problema nenhum. Sim. Muitas pessoas estão se adaptando mesmo, porque é uma questão que nós devemos continuar fazendo atividade física, nós devemos continuar ocupando a mente, devemos até criar uma rotina em casa mesmo, né? Então, tomar um cuidado em relação com o horário, não sei se seus horários você está tentando organizar também, mas o que eu vejo é que muitas pessoas deixaram isso muito, como é que eu posso dizer, como a Deus dará, sabe? Assim, já que está tudo de pernas pro ar, então minha vida também vai ficar de pernas pro ar, sem horário para acordar, sem horário para dormir. E eu acho que isso eu acho que isso é uma adversidade que nós estamos passando, que reflete como a gente está agindo, principalmente com a natureza e principalmente com o nosso semelhante. Isso é um comportamento que ocasionou a questão do vírus, um comportamento, uma ação voluntária do homem. Seja se ele foi criado no laboratório, seja se ele foi criado através, né, de um consumo, né, de bichos, né, exóticos lá, de acordo com o que a imprensa vem passando sobre morcego, cobra que originou, isso não importa. Importa que foi uma ação humana e a gente acaba fazendo uma destruição, principalmente com o nosso semelhante. Olha, de interrompimento da vida em razão desse vírus. Olha só como é que o mundo, o planeta Terra parou e está tendo uma série de problemas. Olha só o nosso semelhante, né, perdendo os seus empregos, está tendo as demissões, tem uma série de situações como a falta de comida dentro de casa, as pessoas praticando a solidariedade, que é uma ação social, né, entregando aí cesta básica, uma série de coisas, pessoas que não faziam isso repensando em suas vidas, né, mudanças também no seu interior, na forma de agir com seu semelhante. Nós estamos numa fase que realmente é isso que você falou, de que todo mundo tem que se ajudar para que tudo isso passe logo. Então, assim, não é só a questão da solidariedade de estar ajudando com alimento, com isso, né, com doações, mas tem a questão também de estar se ajudando. Quem puder estar ficando em casa. Então, como você mesmo falou, essa questão de você não poder estar todo dia na sua casa. Então, quem pode estar e fica em casa, está ajudando você, né? Que sai todo dia, não, mas que sai para trabalhar, que está aí, querendo ou não, exposto, né? Porque mesmo tomando todos os cuidados, quando nós saímos de casa, nós já estamos expostos a possível contaminação. Não, exatamente. Então, o que acontece? As pessoas que estão numa situação de problemas de saúde, né, como o caso de diabetes, né, problema de asma, né, problema ali no sistema respiratório, tem que tomar todas as precauções. Por isso que tem que ter uma boa alimentação, que é uma espécie de prevenção, né,
procurar profissionais, esse momento, né, para ter os atendimentos online, né, doutora? Você também está fazendo aí, você também está fazendo aí, online, procurar. Esse é o momento também de procurar, isso, como você falou, agora tá, o Deus dará, eu também estou desorganizado. De maneira nenhuma, né? Verificar a questão das suplementações, aquilo que é o básico para você, que você possa fazer isso há bastante tempo. Então, não estou com problema nenhum referente a isso. Existe a exposição? Existe. Mas tem as recomendações do governo local, que tomou as atitudes referente às portarias, né, e os decretos de forma exemplar, muito bem feita, né? E aí, e tomando as devidas precauções de prevenção, como usar os equipamentos de proteção individual, como luvas, né, a máscara, o álcool em gel. No meu trabalho não está faltando isso, a gente está fazendo da melhor. É bom você falar isso, porque então, assim, onde você trabalha, então realmente estão dando esse aporte para vocês, né, dessa questão da higienização. Temos a questão da higienização. Olha só, o sistema penitenciário, entrando agora no sistema penitenciário, eu tenho diversos amigos, diversos colegas. Então, eu trabalho no sistema associativo com menores infratores e tem um sistema penitenciário que a gente tem uma ligação pela escola penitenciária. A gente troca muitas informações e fora as capacitações continuadas. Então, nesse momento, nós temos 20 colegas, acho que 21, 22 agentes, que são policiais penais, que estão com a Covid-19 confirmadas e estão sob isolamento social. E 19 presos. A situação lá está um pouco complexa, né? E vai ser agora implementado uma situação das Forças Armadas, onde vai colocar ali umas tendas para fazer os testes. Todos os testes ainda... Só um pouquinho, ficou... Não ouvi você direito. Foi. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá. No sistema socioeducativo, né, com os menores infratores, ainda não há nenhum tipo de suspeita de Covid-19 com parte dos internos, né, tão quanto dos agentes de segurança socioeducativa. Até o presente momento, ainda não. Como que está sendo esse cuidado? Então, qualquer pessoa que apresente o sintoma vai fazer o teste, essa pessoa é monitorada? Como é que está sendo isso? Primeiro é o seguinte, o governador, né, juntamente com o nosso secretário de Estado, secretária de Justiça, baixou uma portaria colocando da seguinte forma: aquelas pessoas, os agentes, né, os servidores públicos maiores de 60 anos, esses vão fazer, né, o home office. No caso do agente, né, ele vai ficar em casa e etc, porque está num grupo de risco. As lactantes também estão no grupo de risco. E os internos que são feitos em flagrante e encaminhado à unidade de internação provisória, que fica aguardando o quê? O julgamento da vara da juventude. Esses internos, esses jovens, estão sendo separados dos demais. Eles não vão para uma ala que a gente chama de módulo de convivência. Eles ficam num local separado que já foi destinado, como está acontecendo no sistema penitenciário. E as visitas dos familiares, dos advogados, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, todos estão suspensos, né, em razão desse tipo de situação. A não ser em casos, por exemplo, o MP, Tribunal de Justiça, em caso de inspeção, né, da nossa unidade, no que tange a várias situações e de acordo com a legislação. Tá. Então, realmente, esse cuidado está sendo feito, né? Total, o cuidado está sendo feito total. E, assim, para a gente fazer os nossos testes aí referente ao Covid-19, né? Ao PCR. Entendi. E, assim, todo mundo não sei se você reparou que nos últimos dias muitas pessoas estão abandonando o isolamento. Então, assim, no jornal, na internet, quando nós pesquisamos lá sobre o Covid, nós estamos vendo isso. E acredito que você acha que isso é preocupante, né? Que isso pode acabar atrasando um pouco o que nós estávamos conseguindo, que era retardar, né? Que é a questão desse disparamento das infecções, né? Exatamente. Nós temos uma lei que foi estabelecida pelo Poder Executivo e aprovada pelo Congresso Nacional, que é a lei, para quem não sabe, né, é 13.879/2020.
Ela fala sobre o que é a quarentena. A quarentena são aquelas pessoas que não apresentam sintomas, né? Fica em casa para não ser contaminado. E aquelas pessoas que foram confirmadas pelo laudo médico, elas ficam em isolamento social para fazer toda aquela situação, né, de trabalho. Sim. Se não estão com situação grave, para não ficar internada, vai ficar em casa. E com isso tem as sanções. Podem ter as sanções penais, que é um controle dessa situação, as sanções civis e administrativa. As pessoas têm que ter a disciplina com aquilo que foi orientado, recomendado, que não é uma coisa vinculada, e aquilo que é determinado, que vem a aplicação do Estado. Nós temos um ministro da Saúde extremamente competente. Ele tem diariamente conversado, falado sobre isso, orientado, né? Uma pessoa extremamente técnica. Nós temos o governador aqui do Distrito Federal, o tempo todo está nas principais mídias, passando todas as informações. Isso é sério, né? Isso é sério, porque ninguém falaria isso se não fosse realmente para ser cumprido. Exatamente. Fica em casa, né? Contribua da melhor forma, e a gente vai ter um período, né, onde vai começar a ter a flexibilidade de acordo que a gente vai contendo o avanço do Covid-19. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, tolerância. Esse é o momento da gente entrar em reflexão novamente, interagir com a nossa família, né, ter equilíbrio, fazer uma alimentação da saúde mental, fazer uma rotina, como você falou, Débora. As pessoas têm que fazer uma rotina no interior, começando pela manhã, acorda cedo, faz uma alimentação espiritual, agradeça a Deus por você estar vivo, pleno e com saúde, né? Faça aí uma rotina de estudos, né? Ou se você está trabalhando como, né, no teletrabalho, interaja com teu filho, né? Conversa sobre isso. Eu estou conversando aqui com a Joyce, eu apresentei para ela um mapa mental sobre Covid-19. Então, nesse momento nós temos que nos unir. Então, assim, nos unir com a família, realmente chamar todo mundo para manter uma rotina em casa, né? Essa semana eu estava até comentando sobre isso. Se você acorda todos os dias às 7 da manhã, por que agora você tem que acordar às 10, às 11, né? Porque, assim, algumas pessoas têm usado isso como uma folga, e não é uma folga. Não, não é uma folga. As pessoas me perguntam, Débora, falam assim, como é que você consegue fazer isso? Né? Alguns vizinhos me perguntam também como é que é isso, como é que está a minha rotina, me vê com um sorriso, né? A gente tem uma interação muito boa aqui na parte familiar, temos as nossas imperfeições também, que as nossas dificuldades, e aí é que tá, como é que a gente vai ter a sabedoria para conduzir as dificuldades? E também não é fácil a convivência por muito tempo, de forma de quarentena ou de isolamento. Então é o momento que você tem a sabedoria nas situações mais complexas, né, de convivência ali com a família, uma discussão, uma intriga, alguma coisa, como é que você vai conseguir resolver isso de uma forma pacífica? Isso acontece. E eu tenho falado para os vizinhos, a primeira é o seguinte, a boa alimentação. Acorda pela manhã, toma água, limão, com glutamina, joga uma vitamina C, acabou. E aí o que acontece? Nada de carboidrato pela manhã, para você não ficar, né, daquele jeito, com a barriga cheia, coloca logo uns ovos, né, um queijinho, para você está fazendo, um cafezinho, ou então um abacate com um whey protein, tá bem, tá ótimo. Mora em condomínio aqui, Débora. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Mora em condomínio. Então, o que acontece? Até o ministro da Saúde tinha falado umas 2 semanas, falando, olha, se você está em casa, um pouquinho ali na rua, uns 200 metros, né? Eu moro em condomínio. Sim. Eu desço um pouquinho, né? Fico um pouco isolado, pego uma vitamina D natural, um solzinho ali de 15 a 20 minutos, depois eu subo para casa, tá tranquilo, faço isso com a família. Então, cria essa rotina, entendeu? Sim. Não é difícil. Oi, tá ouvindo? Tô. Tá. Sim, é porque assim, mais difícil é não seguir a rotina. É porque a gente que fica se dando desculpa para às vezes fazer uma coisa que queria estar fazendo, então acho que agora é o meu momento de fazer, sem preocupação, então eu digo que foi por conta da quarentena e tá tudo certo. E mas não é assim. Fazendo um parênteses que você estava falando aí, quando a pessoa ela não consegue estabelecer uma rotina, é porque as coisas mais simples da vida, um exemplo, levantar e dobrar o seu cobertor e colocar ali no guarda-roupa, ele não vai conseguir. Se ele não consegue fazer isso, que é o mínimo, é difícil ele criar uma rotina. Né? Mas pode aprender da melhor forma. Claro. Nós temos que estar tentando não fazer nada muito fora da nossa realidade,
porque, gente, a quarentena vai acabar, o isolamento vai acabar, e aí vai voltar outra dificuldade, que é voltar ao que estava fazendo, que é voltar a acordar cedo, voltar para academia. E como você tinha falado, nós temos que cuidar muito da nossa mente. Então, é um momento de estarmos cuidando do nosso interior. Então, eu vou até contar uma coisa que eu comecei a fazer, que antes eu até fiquei, enrolei, sabe? Aquela vontadezinha de fazer e nunca tinha tempo. Então, assim, eu comecei a meditar de manhã. Então, coisas que eu tinha o hábito de, para dormir, sim, eu, né? Poxa, que bom, agradecer o dia, enfim, mas não tinha o hábito de fazer isso pela manhã. Então, uma coisa boa que a quarentena trouxe para mim foi isso, e que eu espero continuar levando, né? Um equilíbrio, né, que você possa, da melhor forma, aperfeiçoar aquilo que você pretende, né? E se autoconhecer também, né? Sim. Isso é ótimo. E outra coisa que a gente estava comentando aí, e eu nem dei tanta ênfase. Como é que você está fazendo com seus amigos? Porque você tem uma vida social, certo? Não, a gente está conversando, alguns amigos entram em contato comigo, por exemplo, eu tenho uma rotina que não é só musculação, né? Nem só então, de por exemplo, os amigos do trabalho... exatamente, né? A questão dos amigos do trabalho, a gente se vê a cada 3 dias. Então, é tranquilo, a gente efetiva ali a atividade ali de segurança. Os amigos da área do futebol, a gente conversa de vez em quando, como é que tá, eles estão muito ansiosos. A maior dificuldade também que eu estou tendo, sabe o que é? Cadê o futebol? Cadê o futebol nas quartas-feiras à noite e aos domingos? E eu também costumo jogar um futevôlei no parque da cidade. Acabou! Então eles estão com saudades, entrem em contato. Poxa, e aí, Val, como é que vai fazer? Essa situação não acaba? Eu falei, calma, controle-se. Vai fazer outras coisas aí no interior da sua residência aí, da melhor Mas assim, forma. a galera do futebol, você continua pelo menos conversando e tudo mais? Não, a gente conversa, puxo a orelha deles, eu falo, ó, não é bem assim. Tá todo mundo fazendo atividade também? Tá todo mundo malhando em casa? Fazendo algumas atividades, né? Outros que estão exagerando na ausência da quarentena, então a gente conversa, da melhor forma conversar, não é bem assim. Outras pessoas que estão com uma certa dificuldade, a gente tenta ajudar, fazer um trabalho solidário ali e ajudar também, né? Nós temos um grupo aí também, outros grupos aí que eu participo da parte de investimentos, isso é muito bom também, esse é um momento que você pode adquirir outros cursos para fazer. Esse é o momento de fazer cursos. Tem vários cursos aí, online, gratuitos. Por exemplo, eu não sei tocar violão, mas eu tenho uma vontade de tocar violão. O que eu fiz? Um amigo, vou até mandar um abraço, porque ele está assistindo aí, né? Vai assistir, que é o Oblian e a Edneuza, a esposa. Um abraço para vocês, são meus grandes amigos. É um casal incrível. Aí o que acontece? Ele me prestou um violão. Eu quero ver você tocar. E aí eu coloquei no YouTube. É difícil, viu, Débora? É difícil. Mas eu estou fazendo aí as notas, né? De acordo com o que o professor está me passando online, com alguns acordes, né? Que são... ele é uns multitons. Aí eu estou tentando da melhor forma. Em breve vou estar tocando aí na próxima live que a gente fizer. Ah, que legal. Isso é muito bom você falar, porque fazer coisas novas também é uma forma de levar melhor essa questão da quarentena, né? Então, fazer coisas que nós não tínhamos hábitos, que gostaríamos de fazer. Então, no meu caso foi meditar, no seu caso foi tocar violão, no caso de outra pessoa pode ser cozinhar, né? É um ótimo momento para aprender a cozinhar. Então... Não, eu tô... Continua. Não, pode falar. Tá cozinhando muito? Não, é multidisciplinar. Vai para a cozinha, faz alguma situação, ou aprende, né? Ou tenta da melhor forma. Vai arrumar a casa, né? Sim. Também. Hora de organizar, né, as coisas. Agora essa situação da questão dos investimentos. Tem um curso, né? Que a gente está fazendo aí, tem um grupo que a gente criou, né, do WhatsApp. Então a gente começa a fazer uma situação de educação financeira. O que a gente pode tirar dos nossos vencimentos, que vai para uma doação, né? Que vai para uma alavancagem financeira, que vai para um investimento referente ao que você está acompanhando no grupo de ações. Então tem uma série de coisas. Por exemplo,
A Fundação Getúlio Vargas também está ampliando aí cursos na área de informática, curso de design, várias situações. E eu colocando a minha filha também está com toda a... E aqui é um treinamento pesado, Débora. Isso é verdade. Do jeito que eu te conheço, é pesadíssimo. Aqui é pesado. Então, todo jeito. Eu acredito que o que você tem que dizer para as pessoas, em resumo, seria justamente isso, né? Tentar manter a rotina, tentar ocupar a mente, cuidar da mente. Então, ocupar a mente é uma forma de estar cuidando dela, né? Exatamente. Eu costumo até falar assim, gente, vamos separar um tempinho de ver os noticiários, então, para se informar, mas que não todo o dia inteiro, porque quanto mais nós vamos lendo, quanto mais nós vamos escutando, quanto mais, né, vamos assistindo a televisão, alguma coisa assim, mais apavorados nós ficamos, né? Não, exatamente. O que a gente tem que fazer? Desculpa, só para pegar essa parte aí da imprensa. Tá tendo uma série de situações referente a tipo de emissora ou outra emissora, uma série de coisas, e está tendo uma série de bombardeios, né? Uma série de polarização também política. Filtra as informações na imprensa, né, Débora? Isso, filtra as informações. Por exemplo, as pessoas não sabem que, por exemplo, tem 1 milhão de pessoas infectadas. 100 mil pessoas perderam as suas vidas por esse vírus. 100 mil pessoas em todo o planeta. Mas 400 mil pessoas, que é 4 vezes a mais, recuperaram. Isso é um dado muito importante, porque para nós ficarmos um pouco mais felizes, até mesmo para nos deixarmos mais firmes nessa questão do isolamento, de vermos que tem gente se curando, né? Exatamente, está revertendo a situação, né? Sim. Então, assim, mais uma vez, vou dizer aqui várias vezes, gente, quem puder ficar em casa, fique em casa, porque é sério. Então, quanto mais você pode ficar em casa, quanto mais você ficar em casa, mais esse número de pessoas curadas vai aumentar, menor vai ser o número de pessoas infectadas. Então, todo mundo tem que se ajudar para que isso passe mais rápido. Eu acredito que todo mundo quer que isso passe logo. Perfeitamente. Cria uma rotina, busca as informações das mídias de forma cristalina, aquela que passa de confiabilidade, busca essas informações, seja o pesquisador, né, sobre a questão do nosso governo federal. O governo está fazendo um bom trabalho, tem um time da Copa de 70, Débora. Nós temos um ministro da Saúde sensacional, nós temos um presidente da Petrobras muito bem, nós temos um ministro da Justiça excepcional, nós temos um governador que está fazendo um excelente trabalho. Então, assim, vamos procurar aquilo que é majoritário, porque existe uma corrente minoritária, existe uma corrente majoritária, aquela polarização. Ver aquilo que é de confiabilidade. Sim, né? Não ficar preso em um jornal só, em uma página só, né? Então, eu acredito que como eu falo, tire um tempinho para se informar, mas que esse tempinho você não fique preso só em informação de tal jornal. Porque às vezes você se prende um pouco e aí acaba tendo uma alienação, enfim, nós sabemos que às vezes acaba ocorrendo, né? Exatamente. E, assim, voltando a puxar o gancho da alimentação, né, que seria mais um foco, você tem sentido aí na sua casa alguém que deu vontade de comer mais, que deu vontade de comer menos, que, querendo ou não, acaba influenciando, mesmo que você consiga cumprir totalmente a questão do plano alimentar, mas você tem sentido algumas alterações aí nas vontades do que comer? Olha só, a gente tem no país o controle social do direito penal muitas das vezes, né? Então eu te falo, Débora, eu sou o direito penal aqui em casa. Então, dificilmente, quando aqui a minha filha, a minha esposa, fala assim, me dá vontade de comer uma situação e etc., eu falo, calma, porque não chegou o dia do lixo. Não chegou. Você sabe por quê que às vezes esses sintomas não chegam de uma forma intensa? Não estou falando que não chega. Vontade de comer uma coisa diferente. Por exemplo, numa quarta-feira, pizza, vamos supor. Alguma coisa que não é esse momento, que é o dia do lixo que você estabeleceu. Então, assim, esse não é o dia. Então, o que acontece? A gente conversa da melhor forma e a rotina programada nos cansa. Sabia? Mais uma vez, a rotina aí é o que salva, né? Exato. Então, vamos todo mundo pegar um caderninho e anotar. Olha, amanhã eu vou acordar tal hora, vou tomar café tal hora.
Perfeitamente, nos cansa, porque vem tudo, como você falou. Vem a rotina alimentar, vem a rotina de estudos, vem a rotina do trabalho, vem a rotina da interação, vem a rotina extracurricular, que é? Um yoga que você fez, vem a rotina da questão do violão, vem uma série de coisas. Por exemplo, a minha filha, falando da minha filha, para quem tem filhos aí, a minha filha está estudando. Tem uns estudos online, que é do ensino médio que ela está fazendo do primeiro ano, né? Tem uns estudos referentes ao curso de idioma, que é o inglês. E fora isso, a gente faz um trabalho de atividade física, a gente joga xadrez, né? A gente conversa. Tem um quadro aqui no quarto dela que eu começo a atualizá-la. Estou passando algumas técnicas de mapas mentais, de estratégia forma, para não perder tempo, que é a estratégia de estudar. É uma coisa que eu usei, né? Desculpa. Eu usei para passar no concurso público, né? Então eu estou passando para ela. Então isso voltando o câncer. Então por isso a gente chega a não ter esses sintomas. Cortou um pouquinho. A gente vai comer mesmo no que está estabelecido, no que vai alimentar. Então eu não estou tendo com minha família nenhuma dificuldade nesse sentido. Sim. Então, igual você falou assim, que você como pai, então você tenta fazer com que sua filha mantenha tudo que ela faz, que ela continue estudando. Isso é bom lembrar que, mais uma vez, gente, não é férias, né? Não, é o isolamento social necessário, mas não são férias. Então, tá em casa, estude, pais, realmente façam que seus filhos tenham rotina de todos. Todo dia almoçar no meio-dia, mantém. Então, para que deixar o menino almoçar às 14 horas? Se ele estudava de manhã, continue estudando de manhã, estudando em casa, né? Temos uma possibilidade bastante, como você mesmo disse, que está fazendo aulas de violão online, né? Então, assim, a tecnologia está aí para isso. Então, agora é a hora de usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, assim, se você tem acesso ao YouTube, então veja até curiosidades. Se você joga curiosidades aí no YouTube, você acha alguma coisa que está ocupando a mente, né? Esses dias eu até estava comentando com uma prima minha sobre essa questão de rotina, então eu dei uma dica para ela, vou dar essa dica aqui para todo mundo. Você tá super tranquilo, né? Mas assim, que foi? Levanta. Se você tinha um hábito de levantar tal hora, então levanta tal hora, vai, toma seu café da manhã, né? Terminou? Pega uma garrafinha de água, tá? E leva e vai para a sala, para o quarto de escritório, enfim, vai fazer alguma atividade, some da cozinha. Só volta para a cozinha na hora que for a hora do almoço, que você já almoçaria. Porque estar em casa, a gente acaba ficando muito rodando, né? Vai na cozinha, que é o que todo mundo fala. Eu fui na cozinha e tinha um biscoito. Se tiver um biscoito, você vai comer um biscoito. Se tiver alguma coisa dando sopa ali, você vai pegar. Isso não tem jeito, nos casos acontece. Então, quanto mais você puder estar evitando, se você estava no trabalho, você não estava na cozinha. Então, mantém isso. Por isso, Débora, que se tivesse um plano, uma rotina com a sua família, por isso que esse é o momento de entrar em reflexão, e quem está assistindo aqui, essa live, serve como exemplo de sentar agora com a tua família, com a tua esposa, se tem, com a tua mãe, com o pai, e estabelecer uma rotina alimentar diferenciada, aquilo que é uma saúde plena. Não é algo, por exemplo, aqui, não é algo que eu venha comer, aquilo de uma coisa forçada, não é prazeroso. Aquilo que se torna prazeroso, não tem um problema nenhum. Aí o pessoal fala assim, Valdinho, então você não bebe nenhuma cervejinha nem nada. Que isso? Então conta pra eles. Poxa, calma, não é assim. As coisas, mas tem uma moderação. Por exemplo, sábado, né, eu fui comer o quê? Sushi. Então, pedi uma encomenda, veio um sushi diferenciado. Então conta para as pessoas, eu deixo comer sushi, né? Só não todo dia. Exatamente. Então, foi acompanhado de quê? De um vinho diferenciado, né? Aguardando o quê? Um bom filme. Também tá aí, ó. Bom filme. Assista boas séries, bons filmes de boa relevância. Aqueles que estão... Vai para as pessoas aí também que estão com problemas aí referente ao seu pleno emprego. Tem isso. Leia a questão do investimento. Você pode trabalhar em sua casa. Eu sei que não é nada fácil, mas procure isso. Tem uma série de cursos online nesse sentido e boas séries. Billions é uma série muito boa. O Lobo da Wall Street também é
ótimo, né? Então, leiam livros também maravilhosos que você possa alimentar o seu cognitivo, intelectual, abrir ideias. Isso é ótimo. Sim, e para quem fala assim, mas eu vou ter que gastar para assistir o filme. Eu não tenho tal plataforma. Não tem como eu ler um livro. Tem uma série de coisas gratuitas aí na internet, uma série de coisas boas, série de livros bons, gratuitos, principalmente agora, nessa época de quarentena, para ajudar, que é uma fase que todos estamos nos ajudando. Então, muitas plataformas liberaram séries, filmes, livros gratuitos por um período. Então, é hora de ocupar a mente e tem como nós ocuparmos a mente, né? Excelente, Débora, o que você falou sobre a questão da gratuidade, que hoje tem muita facilidade no YouTube, né, e no Google, que você pode fazer download. Por exemplo, na minha época de concurso público, eu sou concurseiro, né? Sim. Eu sou uma empresa de captador de editais. Muito bom. Essa é a minha atividade rotineira. Então, naquela época, eu comprava uma apostila na banca de jornal por R$15. Não existia essa questão da disponibilidade de materiais, né, nesses sites ou no YouTube. Hoje, se você montar de forma disciplinada videoaulas, né, e fazer download de PDFs gratuitamente, você passa agora com disciplina. Para quem está aí agora, essa questão da quarentena. Disciplina é a palavra. Disciplina. Fala a palavra certa. Responsabilidade consigo mesmo. É com você. Por exemplo, Débora, a gente está fazendo a questão falando da alimentação aqui. Eu quero ver alguém que vai pegar o seu carro e vai lá no reservatório de combustível e colocar água. Ninguém, né? Se ele faz isso, ele vai preservar, Débora, ele vai preservar o seu carro. Preserva o seu bem maior material do que o corpo dele joga merda. Desculpa aqui a palavra. Ele é o que denigrir a saúde dele e futuramente ter uma série de problemas. Mas o carro dele, eu duvido se ele coloca água no reservatório de combustível. Ele não faz isso, né? Então tenha disciplina, responsabilidade consigo mesmo. Se nosso corpo é nosso carro, né? Isso, perfeito. Então, vamos cuidar do nosso carro interior, né? Vamos nos cuidar num todo. Não é só a questão da alimentação, mas é a questão, da alimentação, do físico. Então, faz alguma atividade aí, pega o álcool em gel, a gente explicou, o desinfetante, vai fazendo exercício mesmo, cuide da saúde mental, aproveite com a família. Então, dá para passar a quarentena aí, né? De uma forma saudável, de uma forma mais leve. Exatamente, dá tranquilamente, sem problema nenhum, com todas as diversidades, as imperfeições. A gente tem que agradecer a Deus por isso, por a gente estar passando por isso, ter disciplina com Ele, comunhão, não julgar. Ele tem misericórdia da gente. Eu acho que isso ele vai passar. Tem uma série de situações em nosso país e no mundo que ele está politizado, né? A economia, realmente, o governo também tem que olhar para esse lado. Né, tá tendo uma série de pacotes de benefícios, tanto quanto para as empresas, né, tanto quanto para o empregado nesse sentido. Não é fácil, não está sendo fácil, mas se todo mundo tiver uma atmosfera positiva, né, a gente vai conseguir reverter da melhor forma. O Brasil consegue, ele tem força para isso. Agora a gente tem que ter estratégia, temos que ter bons líderes. Nós temos uma Copa de 70 aí organizada nos ministérios. E se a gente estabelecer... E temos que ter o controle da oposição também, Débora. A oposição tem que existir em países democráticos. Nós temos um país bastante democrático. Sim, todo mundo é livre para opinar, para ter... né? Exato. Temos que ter oposição de controle. Nós temos que ter uma imprensa também constante que cobra do governo. Isso é fato. Tem que ter isso, entendeu? Agora, a gente tem que controlar e filtrar as informações que a gente vem alimentar e ser melhor para a gente. E não se alimentar daquilo e ter uma série de problemas dentro de casa, de polarização ideológica, que começa a ter uma série de desequilíbrio, entendeu? Também. Um levanta a bandeira para outro levanta a... Não, tem que ser convergente daquilo que a gente possa reverter em nosso país, que é esse tipo de situação que veio nos ensinar algumas coisas também, né? Várias. Sim. E assim, falando nisso, acredito que tem várias vezes, todo mundo está tirando alguma lição em relação à quarentena, ao isolamento, a tudo isso que nós temos vivido. E acredito que você também tem tirado algumas lições. Então, o que você acha que é a maior lição que você está tendo nesse momento?
assim, de todos os lados, né? Porque você tem a questão de tentar estar em casa, manter a família em casa o mais isolada possível, e ao mesmo tempo você tem que estar saindo para trabalhar, então você faz um trabalho que influencia muito aqui para nós todos, né, para as outras pessoas, então você está, né, nessas duas divisórias aí. Exatamente. O que eu tenho presenciado, que tem me ensinado essa questão do coronavírus, mais uma vez, é sobre as pessoas estão com medo da morte, estão com medo da morte. Medo da morte. Espantado com a morte. O genocídio que está ocorrendo por esse vírus de forma letal, e o que tem me ensinado, Débora, mais uma vez, e eu tenho passado isso para minha filha, a morte é apenas uma nova modalidade de existência. Tá melhor? Aí volta de novo, porque ele não vai escutar. O desconhecido nos causa espanto, nos causa medo. Mas quando você se alimenta, seja qual for o credo religioso que você segue, e você tem um entendimento do que é pós-morte, você não tem temor a isso. Na verdade, você tem uma continuidade disso. Mais uma vez está a palavra, a frase, a morte é apenas uma nova modalidade de existência. Então, eu estou em comunhão com Deus, acredito nele, e vou falar uma coisa para você. Eu não subestimo essa doença, mas eu também não tenho medo da morte, não. Sim. Eu acredito que algo que nós, em geral, temos que aprender bastante é dar valor a tudo que nós temos, a família que temos, a vida que nós temos, e estar sempre procurando melhorar. Então, é uma fase que nós todos temos passado por um período de muita reflexão do que temos vivido, do que temos feito, do que temos passado, e realmente é uma hora disso, né? De olharmos mais para nós mesmos e vermos o que talvez eu vejo até como que isso é uma forma de analisarmos o que nós temos feito para nós e para todo mundo até agora, né? O que foi a nossa vida até aqui. Essa questão de não ter medo da morte é um ponto muito, muito relevante também, que infelizmente a cada minuto que passa, cada reportagem que nós vemos, são mais pessoas aí perdendo a vida pelo Covid, por outras coisas também, né? Mas hoje nós estamos focando nessa questão. E temos que viver intensamente, né? Acredito que uma lição importante também é viver intensamente cada dia, né? E que nós... eu deixo até uma frase que eu sempre falo assim: se eu morresse hoje, eu estaria feliz com tudo que eu fui, com tudo que eu fiz, né? E acho que é um momento de lembrar um pouco disso, de refletir sobre isso. Exatamente, Débora. A gente veio nesse planeta Terra para nos aperfeiçoarmos, a gente avançar em nosso estado de espírito. Aqui é só uma matéria. Nós temos uma parte interior, que é a nossa alma, o nosso espírito, que a gente precisa sempre avançar. A gente valorizar aquilo que é um ensinamento de uma educação religiosa, que é apenas um instrumento, né, de avanço para a comunhão com Deus. E eu acho que esse é o momento de falar assim, ó, tá aí, a prova maior está aí. A gente está sob provas e expiações aqui nesse mundo. Mas chegou a dificuldade. Como é que você lidar com essa dificuldade agora? Como é que... Tá me ouvindo? Então... Acho que foi eu aqui. Como é que agora a prova de fé para comigo, através da adversidade imensa? Você me julga, você me pede, você tem comigo. Isso é reflexivo e você tem que ter o quê? A ação volitiva para isso. Você tem que agir em pensamentos, em palavras, né? Ato material, que é o quê? É concretizar aquilo que você vem fazendo. De coisas boas, como você citou, várias situações. A caridade é uma delas, não só o material, mas uma informação, né? Acolher aquelas pessoas. Débora, aqui, mais ou menos no condomínio, pessoas que estão com uma série de problemas, idealização suicidas. Não é nenhum corona que vai vir aqui. Pessoas que querem interromper a sua vida de forma assim que estão
Mas, assim como eu falei, nós falamos muito sobre o Covid-19, isolamento, né? E esquecemos de outras coisas que estão vindo, que estão acarretando, como você falou, pessoas com pensamentos suicidas. Então, mais uma vez, temos que cuidar da nossa mente. Então, se você está com a família em casa, então aproveite sua família. Tem jogos, a gente falou de muitas coisas aí, ó, da questão de séries, de filmes, de leitura, né? Mas se você tem a família em casa, joga alguma coisa, qualquer coisa, se distrai. Quando você vê, passou 1 hora, 2 horas até, né? Aquele pensamento ruim que você tinha, você esqueceu. Então, temos que fazer o mais positivo possível, conversar com pessoas mais positivas possíveis, né? Se você puder estar fazendo o bem, às vezes o bem não é só você estar doando ali um pacote de arroz ou uma cesta básica para uma pessoa. Você está fazendo bem, conversando com as, né? O momento que você está conversando com alguém, se distraindo, enfim, você também está fazendo aquela pessoa esquecer um pouco de ruim que ela está passando, né? Exatamente. Outra abordagem, Débora, são as mulheres também tendo uma série de problemas em seu lar, que é o fato de violência doméstica, seja psicológica, seja física. Então, assim, isso não está sendo noticiado, né, na imprensa, mas, se eu não me engano, foi ontem saiu numa imprensa digital aí, um feminicídio aqui, né, no Distrito Federal. É muito complicado isso, os vizinhos, as pessoas que conhecem, da melhor forma, sem se você se prejudicar, né, faz as denúncias iminentes, porque aquela pessoa está sofrendo, está machucada, né, os pais fechados, né, os homens, viu? Barulhinho aí, né? É interessante você falar isso, tanto como o homem, né, ter uma visão do homem em relação a isso, porque para tirar esse estigma de que um homem defende o outro, né, e também pela sua visão em relação até à sua área de trabalho. Então, você vê, né, esses casos, você né, por mais que a gente fale aqui sobre, falando na rua, enfim, mas você vê de frente, né, querendo ou não, sobre muitos casos assim, né? Tem muitos casos dessa forma que está ocorrendo, né, a violência psicológica intensa contra a mulher, o interrompimento da vida, a violência física ali, de lesão corporal, que acontece extremamente grave. Isso não está sendo, porque o coronavírus tomou de conta, né, de todas as informações, mas está ocasionando isso. Aquele marido que ficava 24 horas, não, aquelas 12 horas, praticamente quase 24 horas no bar, o bar está fechado, né? O bar está fechado, agora ele está dentro de casa. E está dentro de casa, a mulher está sofrendo todas as consequências. Então, assim, não hesite, né? Entre em contato com 197, com a Polícia Civil, 190 com a Polícia Militar, para tomar as providências cabíveis nesse sentido e salvar vidas. Dessas mulheres. Sim. E, assim, então, no geral, se cuidar do próximo, né? Ter cuidado com o que nós vemos, ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós passamos para frente também, porque não é só pegar a informação errada, é passar a informação errada, né? Então, tem muitas coisas acontecendo aí fora da questão do Covid que nós não estamos vendo também, como você acabou de falar, né? Vou até puxar outra questão também para tomarmos muito cuidado em relação à dengue, né? Dengue também mata. Tem muitas pessoas aí com dengue. O número de dengue é crescente, não só no Distrito Federal, né? Como no Brasil. E já que estamos em casa, eu vou fazer até um apelo. Vamos cuidar da nossa casa para que não tenha água parada, porque isso também é perigoso, também mata. Então vamos nos cuidar no geral, né? Nos cuidar e cuidar de todo mundo. Perfeitamente. Eu queria, né, te fazer algumas perguntinhas, além de tudo que nós já falamos. Oi. Pinga-fogo. Você quer mais essa para te conhecer mesmo? Tem que me contar mesmo a verdade agora. Você falou sobre essa questão aí de pensar na morte, enfim, né? Que, querendo ou não, temos pensado. E vou te dar aqui duas pílulas.
tem uma pílula aqui na mão direita e uma pílula na mão esquerda. A da mão direita, você pode comer sem engordar, para sempre. Esse é o último dia de vida. E a da esquerda, você pode fazer exercício sem se cansar, para sempre. Qual você escolhe? Eu acho que eu vou escolher o alimento. Você vai escolher o alimento, começar a engordar? Não, comer. Escolher essa? E, assim, hoje, você falou dessa questão da morte, hoje é seu último dia de vida. Hoje. E qual o prato que você gostaria que fosse sua última refeição? É o prato brasileiro, eu acho. O bife acebolado com arroz, feijão, batata frita e tomate. Bem brasileiro, né? Bem brasileiro. Isso aí é show. Acredito que muitas pessoas escolheriam a mesma coisa, né? Não tem jeito. Isso é tudo. Olha, assim, queria muito agradecer esse bate-papo que nós tivemos. Acredito que deu luz aí também para muitas pessoas do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo em casa, de quem está aí na rua também. Tem muita gente trabalhando, enquanto uns estão em casa, outros estão na rua. E quero agradecer toda a sua vivência, né? Toda a vivência que você nos passou. Tá bom. Então, muito obrigada mais uma vez. E nos vemos, então, no próximo Me Conte. Tá bom. Obrigado aí pelo seu convite. Foi bastante interativo, muito integrativo aqui o nosso bate-papo. Foi bastante legal. Eu acho que a gente passou um pouquinho, né, do que é a rotina, do que está sendo aí a minha rotina, essa questão do equilíbrio emocional, essa questão de estabelecer o cumprimento do plano alimentar de forma... Tô sendo bastante disciplinado, hein, Débora? Muito bem, parabéns. Né? Então, assim, as consultas continuam de forma online, mas continuam. Então, o nutricionista não abandona ninguém. Estabelecendo, né, interagindo da melhor forma com a família, as adversidades tendo equilíbrio e sabendo estabelecer as relações de forma harmoniosa, né? E a questão do Covid-19, o que eu penso da seguinte forma: tanto a parte alimentar, que é a nossa temática maior, tão quanto essa parte da atividade física, e para quem já vem fazendo, e às vezes, e principalmente que não tem, né, a questão das doenças crônicas, isso não quer dizer que nos imuniza, né, de receber o coronavírus. Até aqueles que estão em situação de risco, como é o meu caso, que estou indo trabalhar numa situação extremamente peculiar, extremamente complexa. Mas, caso venha acontecer uma situação, eu espero que com o que eu faço, o meu histórico, eu possa diluir esse vírus da melhor forma, entendeu? Ou seja, tudo isso também é para otimizar e fortalecer a questão do sistema imunológico. Então, eu peço a Deus, né, que nos olhe melhor, nos conceda aí que os anjos possam, né, nos proteger, iluminar nossos caminhos e, principalmente, né, iluminar as nossas autoridades públicas, os nossos cientistas, os pesquisadores aqui deste mundo, eles possam encontrar, antes de 18 meses, se for possível, uma vacina que possa conter da forma isso. E o Brasil precisa aprender a investir em tecnologia também. O Brasil, Débora, precisa saber usar o seu orçamento público, seja ele no poder executivo, né, no parlamento, da melhor forma nessas áreas, e principalmente nessa área de tecnologia e pesquisa. A gente tem diversos cientistas aqui, pesquisadores extremamente competentes, que poderia ajudar o mundo, se não está ajudando, entendeu? Então, os nossos governantes, as nossas autoridades, que Deus possa iluminar e intuí-los da melhor forma para que possa conduzir com sabedoria, que eu tenho certeza que já está acontecendo, e a gente tem que ter uma atmosfera para ele de forma positiva. Porque se todo mundo entrar numa negatividade, a gente não vai conseguir da melhor forma. E agradecer a Deus. Temos que pensar positivo, fazer a nossa parte. Então, mais uma vez, quem puder ficar em casa, fique em casa.
né? Quem está saindo, se cuide, então você se cuide bastante. Vamos seguir todas as recomendações das autoridades, que não é brincadeira, né? E vamos torcendo aí, para que tudo passe logo, né? Possamos voltar à nossa rotina normal. Enquanto isso não acontece, então vamos nos organizando do jeito que dá, né? Então vamos nos adequando às adversidades. Tá bom. Débora, obrigado. E daqui a pouco parece que eu estou vendo aí que está vencendo meu plano alimentar. Eu vou ter esse atendimento online com a comandante aí para me ajudar. E a gente está aí cumprindo da melhor forma, viu? Muito obrigada, porque eu puxo a orelha. Eu puxo a orelha, mas eu sou bacaninha. Gente, muito obrigada, né? Então, nos vemos no próximo Me Conte. Boa noite.